É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Então, irmão, esses resuminhos são bons, né? Quando a gente percebe, já tem decorado a Bíblia inteira. Mas hoje a gente vai para o capítulo 37 daí do livro do Gênesis. E ele diz assim: Jacó permaneceu em Canaã, terra em que seu pai tinha morado. O pai dele era Abraão, né? Aliás, o pai de Jacó era o filho de Abraão. Jacó era neto de Abraão. O pai de Jacó era Isaac. E essa é a história de José. José tinha 17 anos e pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bala e Zelfa, que eram as escravas das mães deles, né? Mulheres de seu pai. Certo dia, falou ao seu pai da má fama que eles tinham. José era o preferido de Israel, porque era o filho de sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Seus irmãos perceberam que o pai o preferia aos outros filhos, por isso ficaram com raiva e não falaram amigavelmente com ele. Um dia, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que ficaram com mais raiva dele ainda. José disse aos seus irmãos: escutem o sonho que eu tive. Estávamos atando feixes no campo. Meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês os rodearam e se prostraram diante dele. Os irmãos lhe perguntaram: será que você está querendo ser nosso rei ou dominar-nos como Senhor? E eles ficaram com mais raiva ainda, por causa dos sonhos que José lhes contava. E José teve mais um sonho que contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. O sol e a lua e 11 estrelas se prostraram diante de mim. Ele contou o sonho a seu pai e a seus irmãos. Então o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Quer dizer que eu e sua mãe e seus irmãos vamos prostrar-nos por terra diante de você? Os irmãos ficaram com ciúmes de José enquanto o pai meditava sobre o assunto. Os irmãos de José foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: seus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Venha cá, vou mandar você até onde eles estão. E José respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: então vá ver como estão seus irmãos e o rebanho e traga-me notícias. O pai mandou ao vale de Hebrom e José chegou a Siquém. Um homem encontrou José, que andava errante pelos campos. Ele perguntou: o que é que você está procurando? José respondeu: procuro meus irmãos. Por favor, diga-me onde eles estão apacentando seus rebanhos. O homem disse: eles partiram daqui. Eu os vi dizer que iam para Dotaim. Então José foi à procura dos irmãos e os encontrou em Dotaim. Os irmãos o viram de longe e, antes que se aproximasse, começaram a planejar a morte dele. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo num poço. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos então para que servem seus sonhos. Rúben ouviu isso e procurou salvar José das mãos deles. Rúben disse: não vamos matá-lo. E continuou: não derramem sangue. Joguem o rapaz nesse poço do deserto, mas não levantem a mão contra ele. Rúben pretendia salvar José das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Quando José chegou ao lugar onde estavam seus irmãos, eles lhe arrancaram a túnica de mangas longas e agarraram e o jogaram dentro de um poço vazio, onde não havia mais água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galaade.
Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e resina que levavam para o Egito. Então Judá falou aos seus irmãos: que vamos ganhar matando nosso irmão e escondendo o crime? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não levantemos a mão contra ele, pois afinal é nosso irmão, da mesma carne que nós. Os irmãos concordaram. Quando passaram alguns mercadores medianitas, eles retiraram José do poço e depois venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e estes o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava mais aí. Então rasgou as vestes e, voltando até os irmãos, falou: o rapaz não está mais lá, e eu para onde irei? Então pegaram a túnica de José e, degolando um bode, molharam a túnica no sangue. Mandaram levar a túnica para o pai, dizendo: encontramos isso, veja se é ou não é a túnica do seu filho. O pai olhou e disse: é a túnica do meu filho. Uma fera o devorou, José foi despedaçado. Jacó rasgou as vestes, vestiu-se de luto e chorou a morte de seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolá-lo, mas ele recusava o consolo e dizia: de luto por meu filho, descerei até o meu túmulo. E o seu pai chorou por ele. Entretanto, os madianitas do Egito venderam José para Potifar, ministro e chefe da guarda do faraó. Nós vamos pular um pouquinho aí esse capítulo 38, tá, gente? Porque ele fala mais de Judá e Tamar. Nós queremos nos concentrar um pouquinho mais na história de José. Então, vamos ao capítulo 39, que diz assim: quando levaram José para o Egito, o egípcio Potifar, ministro e chefe da casa da guarda do faraó, o comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Javé estava sempre com José e lhe deu sorte, de modo que o deixaram na casa do seu amo egípcio. Vendo que Javé estava com José e que fazia prosperar tudo o que ele empreendia, seu amo teve grande afeição por ele e o colocou ao seu serviço pessoal. Fez dele seu administrador, confiando-lhe tudo o que possuía. Desde que Jacó foi colocado como administrador da casa e de tudo o que pertencia a Potifar, Javé abençoou a casa desse egípcio e, em consideração a José, a bênção de Javé atingiu tudo que o egípcio possuía em sua casa e no seu campo. Potifar entregou tudo nas mãos de José, sem preocupar-se com outra coisa, a não ser com o pão que comia. José era belo, de porte, e tinha um rosto bonito. Passando algum tempo, a mulher do amo ficou de olhos caídos por José. Ele propôs: durma comigo. José recusou e respondeu a mulher de seu amo: veja, meu amo não se ocupa com nada da casa e entregou em minhas mãos tudo o que possui. Nessa casa, ele não é mais poderoso do que eu. Ele não reservou nada para si, a não ser você que é mulher dele. Como posso cometer semelhante crime pecando contra Deus? Ela insistia todos os dias, mas José não consentiu em dormir ao seu lado, nem se entregou a ela. Certo dia, José foi para casa fazer o seu serviço e nenhum dos domésticos estava em casa. A mulher o agarrou pela roupa, convidando: durma comigo. José, porém, deixou as roupas na mão dela, saiu e fugiu. Vendo que José deixava as roupas em suas mãos e fugira, a mulher chamou os domésticos e lhes disse: venham, meu marido trouxe um hebreu para abusar de nós. Ele se aproximou para dormir comigo, mas eu dei um grande grito. Vendo o que erguia a voz e gritava, ele deixou a roupa comigo e fugiu. A mulher ficou com a roupa até que o marido voltasse. Então ela lhe contou a mesma história. O escravo que você trouxe aproximou-se para abusar de mim. Eu levantei a voz e gritei. Então ele deixou sua roupa comigo e fugiu.
O marido ficou furioso quando ouviu o que a sua mulher contava. Veja como seu escravo agiu comigo. Mandou então buscar José e o atirou na prisão onde estavam os prisioneiros do rei. Foi desse modo que José foi parar na prisão. No entanto, Javé estava com José. Ele concedeu favores, atraindo para ele a simpatia do carcereiro-chefe. O carcereiro-chefe confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Era José quem organizava tudo o que aí se fazia. O carcereiro-chefe não se preocupava com nada do que lhe fora confiado, porque Javé estava com José e fazia prosperar tudo o que este empreendia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois é, gente, a bênção de Deus é um negócio interessante, né? Agora já não estava mais com o filho mais novo e nem com o filho mais velho, né? Estava com José. Jacó amava muito José, sabe por quê? Porque ele era o único filho que a sua esposa preferida, sua paixão, teve, Rebeca, né? José foi o único filho que Rebeca teve, gente. Os outros eram filhos das escravas de Rebeca, mas não de Rebeca. E também os outros eram filhos de Lia e de Bala, a escrava de Lia, mas não de Rebeca. Rebeca nem podia ter filhos. Lembra? Você se lembra que ele era apaixonado por Rebeca e o pai acabou mandando Lia para enganá-lo e ele acabou casando com Lia sem querer. Mas a paixão dele mesmo era Rebeca. Então ele acabou sendo obrigado a casar com as duas, mas ele amava mesmo Rebeca. A paixão de Jacó era Rebeca. Mas Rebeca não lhe dava filhos, lembra dessa história? Quem lhe dava filhos era Lia, porque o Senhor teve piedade dela, porque seu marido não a amava. Rebeca, por outro lado, só teve um filho, José. E com muita dificuldade, né? Só teve José. Mais na frente na história que você vai ver a história de Benjamim, o outro filho dela. Mas por enquanto era só José. E aí, gente, ele gostava muito de José. E para piorar a situação, José era muito inteligente. Ao invés de colocá-lo para trabalhar, colocava-o para estudar. Isso gerava ciúme nos irmãos. E aí Deus falava com José através dos sonhos. Interessante, não é? Que assim como Deus falou com José do Egito através de sonhos, Deus também falou com São José, esposo de Maria, através de sonhos. Esse é o misticismo dos Josés, né? Pelo menos na Bíblia. Na Bíblia, José é aquele profeta dos sonhos. É aquele com quem Deus fala através dos sonhos. Deus pode falar de muitas formas para todos nós. E falou de muitas formas para Abraão, Isaac e Jacó, não é? De formas grandiosas, poderosas. Mas em sonho era só com José. Deus deu a José não apenas o dom dos sonhos, que isso não é dom dado a todo mundo, mas também deu a José o dom de interpretar os sonhos dos outros. Esse dom só foi dado a José do Egito. Nenhuma história depois da Bíblia conta histórias de interpretação de sonhos tão perfeitas e certeiras como as de José. Foi um dom impressionante. Claro que Deus pode falar comigo e com você através de sonho? Pode, mas é muito difícil. É muito difícil, meu irmão. Acredite, tem gente que sonha com qualquer coisa e já pensa que é alguma coisa. Já viu isso? O nome disso é superstição, não é fé. Isso é superstição, coisa de magia, de bruxaria ou daí para pior. Mas fé em Deus não é, tá, gente? Porque seria injusto Deus criar esse tipo de coisa para todo mundo, né? Então veja o que aconteceu. José, ele teve um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. E ele achava, eles interpretaram como se toda a família fosse se prostrar diante de José. E você que conhece a história de São José sabe que lá na frente, São José do Egito, isso vai acontecer de verdade, não é? Mas o que eu queria falar com você nas entrelinhas dessa mensagem não é nem de um ponto de vista estudioso, mas é mais de um ponto de vista espiritual. Porque, gente,
José, ele tinha um brilho próprio, ele tinha uma bênção de Deus. Isso causava inveja nos irmãos, uma inveja muito forte, não é? Porque ele era o preferido do seu pai. Às vezes você não precisa fazer muita coisa, basta existir para que as pessoas tenham inveja de você. Isso é tão triste, não é? Quando alguém se deixa dominar pela inveja, a gente não pode desdenhar, a gente tem que rezar para que a inveja não acabe envenenando o coração dos nossos irmãos, seja ele quem for. E acredite, quem tem inveja de você não fica só na inveja não, viu gente? Mais cedo ou mais tarde aquilo incomoda tanto que ela apronta alguma coisa para que você se dê mal. Foi o que aconteceu com José, né? Ainda por cima foi espiar se os irmãos realmente estavam trabalhando. Quando percebeu, eles estavam em um lugar tomando banho, gente, num lago, e não pastoreando as ovelhas. Foi por isso que o pai de José mandou ele curiar os irmãos e trazer notícias, né? E eles ficaram irritados, já estavam irritados, já tinham inveja, já tinham vários problemas no coração. Gente, acabaram vendendo o pobre do José como escravo. Mas você imagina a dor no coração de José, né? Imagina só, ser vendido como escravo pelos próprios irmãos. Às vezes, pelos nossos próprios familiares, a gente não é tido como grande coisa. Já prestou atenção? Nos vendem por um preço muito barato. Nos vendem como se nós fôssemos qualquer coisa. Como é triste quando acontece isso dentro das famílias, né? Quando os familiares brigam, quando os familiares têm inveja uns dos outros, quando os familiares armam para derrubar uns aos outros. Você certamente já passou por alguma coisa parecida na sua família, não é? Mas aqui vai o conselho para você que passou por isso na sua família, que tem alguém que fala mal de você, que julga mal você, que se pudesse vendia você como escravo no Egito, igual José, né? Aqui vai a notícia para você. Deus estava sempre com José, e quanto mais o perseguiam, mais abençoado ele ficava. Você já percebeu isso? Quanto mais o derrubavam, mais alto Deus o colocava. De repente, ele começou a trabalhar no Egito e virou um grande administrador de uma casa de um homem muito rico, gente. Quando as pessoas armarem buracos, armadilhas para você cair, não se preocupe. Elas mesmas cairão nos laços que armaram para você. Entrega tudo nas mãos de Deus. Não precisa fazer mal a ninguém, meu irmão. E aí veja, José se tornou administrador no Egito, mas a própria mulher do patrão dele ficou apaixonada por ele, não é? Cobiçava José. Coitado José, não é não, gente? Foi jogado na prisão. Foi jogado na prisão. O restante dessa história você já conhece, mas a gente vai continuar lendo amanhã. Mas muito interessante. Essa história de José nos mostra que você não precisa ter medo. Que às vezes, sabe aquela história de que Deus escreve certo em linhas tortas? Pois é, as linhas tortas somos nós. Deus tinha um plano para José, e nesse plano ele precisava passar por todo esse sacrifício, gente. Deus tinha um plano para salvar toda a casa de Israel. E você sabe, né, que Israel é Jacó, são a mesma pessoa, não confunde não, tá? Jacó passou a ser chamado de Israel. Deus tinha um plano, porque Deus via que vinha uma grande fome por aí. E para livrar o povo de Israel dessa grande fome que viria lá na frente, o Senhor acabou mandando José para o Egito como escravo, mas nunca o abandonou. Às vezes, meu irmão, aquilo que acontece de ruim na sua vida tem um propósito bom. Te deixa mais forte, mais esperto, te livra de certos caminhos errados. Às vezes a gente reclama que o pneu do carro furou, não é? E lá na frente acontece um acidente. E aí Deus acaba te livrando. Às vezes acontece uma coisinha ou outra que não são tão legais na sua vida, mas Deus tem um propósito para tudo. Pensa nisso. Essa é a mensagem de Deus para você através dessa leitura de hoje. Eu vou ficando por aqui com o programa de hoje. Você fica agora com a nossa programação musical e a gente se vê logo mais às 6 horas no terço de Nossa Senhora. 5 horas da tarde tem o ofício. Para você que gosta de rezar o ofício, reza com a gente também, tá bom? Tchau, gente. Fica com Deus. Um forte abraço no seu coração. Só um aviso.
Avisei no início do programa e vou avisar aqui no finalzinho do programa também, tá, gente? Amanhã o especial de Padre Zezinho começa mais cedo, às 7 horas da manhã. Não esquece não, tá? Tchau, gente! Fica com Deus!